Sejam bem-vindos à minha mini mentoria, Nutrição com Coração. Para quem não me conhece, meu nome é Luna Azevedo, eu sou nutricionista, especialista em nutrição ortomolecular e fitoterapia e também professora, palestrante, fundadora do projeto Vida por Luna de sustentabilidade e agora também da mentoria Luna Nutri. Vamos começar a conversar. Eu sou completamente apaixonada pelo mundo da nutrição e vou te mostrar como você também pode seguir uma carreira baseada no coração e ao mesmo tempo despertar todo o seu potencial para uma trajetória gratificante e próspera, com um impacto positivo na sociedade também. Então, como profissional, ultimamente, eu tenho visto que praticamente todo o processo de atendimento está mecanizado, com fórmulas prontas, profissionais distantes do paciente, que deixam o fator humano de segundo plano. Essa situação toda é capaz de nos desestimular, óbvio, e fazer com que percamos o foco, acarretando em trajetórias não muito gratificantes. Eu também já precisei de um atendimento nutricional para cuidar da minha mãe, quando ela esteve doente, né? E fiquei muito decepcionada e basicamente traumatizada com a falta de integração entre os profissionais da saúde, sabe? Que atendiam. Por isso, eu fui atrás de estudos e conhecimento para me tornar uma profissional mais completa. E hoje posso afirmar que podemos encurtar esse caminho. Acredita em mim. Ser uma profissional de alta qualidade não significa seguir tendências, fórmula e ter precisão técnica, mas ao mesmo tempo colocar todo o universo do paciente também tem que ser botado em conta, entende? O profissional completo ele consegue unir a teoria estudada com a prática de consultório, aplicando individualmente a partir de dados e da vivência que o paciente já nos traz, entenderam? É necessário saber como se portar durante a consulta, como deixar o paciente mais à vontade e otimizar o tempo para conseguir maior quantidade de informações possível, para então alcançar o melhor resultado. É importante que você esteja apto para atender todo e qualquer tipo de paciente, mantendo-se atualizado e ciente das novas demandas do mercado. Por exemplo, alimentação vegetariana, sustentabilidade, ayurveda, nutrição comportamental. Nenhum paciente aceita mais escutar que precisa comer um peixinho se ele for vegetariano. Não dá mais para o nutricionista agir assim. Isso é falta de estudo e conhecimento técnico. Esses são exemplos de temas que pouco vemos na faculdade. Eu sempre sou convidada, por exemplo, para palestrar sobre vegetarianismo, pois é um assunto que ainda pouco se fala e poucos têm realmente conhecimento técnico mesmo para falar, sabe? Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, que eu também tinha incerteza sobre como seguir uma profissão, né, assim, mas eu precisei começar de algum ponto, certo? A escolha pela nutrição não veio de nenhuma influência, tá? Específica. A minha família sempre teve uma alimentação saudável, né? Com poucos industrializados e alimentos de origem majoritariamente até macrobiótico, tá? Por influência aí da minha mãe. Portanto, a paixão pela vida proveniente dos alimentos já existia há muito tempo. E aí, durante o ensino médio, que eu fiz no Pedro II, né? As possibilidades de curso superior foram surgindo e a nutrição acabou ganhando o meu coração mesmo. Passei por todas as federais na época, né? E eu acabei escolhendo a Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, por conta da qualidade mesmo do curso e praticidade de locomoção mesmo, né? E também foi a primeira aprovada pelo MEC, etc. Já no meu primeiro ano de faculdade, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Eu não quero chorar agora, tá? Eu prometi. Mas eu confesso que nada me estimulou mais pela busca do conhecimento, nada do que isso. Eu queria ajudá-la de qualquer jeito e também queria que ela ficasse orgulhosa de mim, sabe? Nesse período eu comecei a estudar mais sobre epigenética e nutrição funcional também. Eu comia livro, gente. Eu temia, né? Assim, esse crescimento aumentava ainda mais o conhecimento. A nutrição vegetariana e vegana, por exemplo, também veio dessa época, né, de 2008 mais ou menos. Eu tentei buscar uma alimentação mais saudável possível para minha mãe. Eu transformei sua alimentação macrobiótica em uma alimentação mais limpa para o seu tratamento. Infelizmente, a minha mãe faleceu no meu último ano de faculdade e mesmo no meio de um turbilhão de emoções, eu consegui ainda correr atrás dos meus objetivos. E é claro que é impossível não me emocionar. Nesse caminho vivenciei muitas experiências, algumas me agregaram, muita dor, mas em 2012, que foi o ano que ela faleceu, eu criei a minha marca em homenagem a ela, né? Que eu também buscava assim uma referência de saúde de verdade, sabe? Então tava faltando mais coração, mais empatia, mais amor, mais profissionais que eu queria ser diferente, entende? Então em 2014 eu montei minhas clínicas
O começo eu tinha muita insegurança. Eu lembro de pensar assim, será que eu vou conseguir me sustentar como autônoma com algo que não é garantido? Eu não sabia quantos pacientes eram necessários para me sustentar. Por exemplo, é duro, cara, eu sei, é difícil. Então eu comecei assim, eu fui atrás do meu network familiar. Eu fazia assim, ó. Eu não cobrava dos meus primos e tios, mas pedia para trazer 3 pacientes pagantes. Eu falava assim para eles, primo, pode vir, mas traz 3 amigos seus do trabalho, a sua namorada, os familiares dela. E essa sacada fez com que eu entrasse em um ciclo positivo. Os resultados foram aparecendo e fui criando a minha rede. Porque eu sempre tive uma base teórica boa também. Gente, isso não tem como. Estudar é fundamental. Não tem como você atender e não ser bom, né? Mas eu tinha um lema também. Era assim, ó. Não deixar nenhuma paciente insatisfeita. Uma pessoa satisfeita te indica para 3, mas uma insatisfeita fala mal para um grupo inteiro. Isso é um fato, né? Então, a minha primeira clínica foi em Ipanema e pelo ótimo desempenho a gente abria novas unidades anualmente. Em 2016 a gente teve uma reforma, em 2017 a gente abriu a clínica de São Paulo, em 2018 mudamos para uma casa grande em Ipanema e ainda incorporamos a unidade da Barra. Ufa! Em 2019 eu resolvi vender as clínicas exatamente, né, por esse crescimento muito grande e também eu estava com muita demanda, né, em palestras, cursos, coordenando pós-graduações, dando consultoria para restaurantes e agora com a mentoria, né, então não dava mais. Eu queria dizer também que eu reconheço a importância de ter um Instagram, tá? Uma rede que cresce muito, na época já estava crescendo com blogueiras e vida fitness, e eu comecei falando dos meus exames do consultório, que eu usava já DNA, intolerância alimentar, e logo que me formei, eu já estudava, usava, então isso foi um diferencial sim, porque muitas nutris não falavam sobre isso, é um assunto mais moderno, e junto com isso eu também falava de alimentação já sem carne, né, das experiências que eu sempre tive com a minha mãe, e nos poucos eu fui ganhando confiança e relevância pelo conteúdo técnico de linguagem acessível para os meus seguidores. Isso é um detalhe importantíssimo também, tá? Anote isso aí. A clínica foi uma homenagem à minha mãe, sem dúvidas, e realmente uma realização minha profissional, sabe? Eu ressignifiquei toda a dor de uma perda em amor e saúde. Pacientes e que eu vi que faltou no tratamento dela, entendem? Por isso eu botei o nome, né, da nossa aula, Nutrição com Coração também. Foi uma forma de cura também. Cuidar dos outros é, para mim, uma forma de cura interna também. Desde que eu criei o meu Instagram e comecei a atender, escuto muitas pessoas dizendo que gostariam de saber mais como foi todo o meu processo, da faculdade até hoje, de falar de todas as inseguranças do início, todos os perrengues, de dúvidas, acertos, erros, quais foram os momentos cruciais que fizeram a diferença na minha carreira, né? E se eu te falar que não existe fórmula mágica para o sucesso, mas sim ter a consciência de práticas essenciais para um bom atendimento? Com minha experiência, eu pude perceber, por exemplo, que realmente faz a diferença na hora de atender, como, por exemplo, ouvir mais o paciente, fazendo perguntas certas. Eles te darão pistas valiosas para uma análise mais correta. Ter uma linha clara para seguir na anamnese, dominar o vegetarianismo, o veganismo, a Ayurveda, conhecer os softwares para cálculo de dieta, trabalhar com mais sensibilidade, menos fórmula mecanizada e ainda depois de tudo isso, não vai adiantar um trabalho impecável no atendimento se você não souber se divulgar. Hoje contamos com inúmeras ferramentas, né, para isso, desde rede social até mecanismos de busca, mas é preciso saber como se faz, desde qual conteúdo abordar, como postar, quais canais. Então eu reuni todo esse conhecimento e criei uma nova forma de atendimento mais humanizada, mais próxima do paciente e que conseguisse disseminar esse conhecimento para mais pessoas. Então, assim, quem me dera ter uma mentoria logo no início da carreira que pudesse me orientar em todas as áreas da nutrição, desde o negócio em si até conteúdos relevantes. Eu sei bem como é horrível aquela sensação de insegurança de início de carreira. Não saber se a grana vai dar, se vai conseguir gerir os pacientes com qualidade, se vai conseguir se diferenciar ou sair da mesmice. Eu já passei por tudo isso, igual vocês, gente. E sei que para ser um profissional completo, é necessário se atentar a todos os itens, além de desenvolver sensibilidade humana na hora do atendimento, que para mim é principal. Afinal, lidamos com pessoas e não com máquinas, né? Eu vivi tudo isso e sei que é possível se transformar, mesmo não tendo nenhum paciente ainda, mesmo tendo uma verba restrita para investir em marketing, mesmo se as pessoas falem que é muito difícil, que o mercado é desvalorizado, siga o seu coração. Mesmo com conteúdo de qualidade e paixão pelo que você faz, ninguém te para.
Então hoje eu quero já apresentar uma mini mentoria Nutrição com Coração para vocês entenderem um pouco do que está faltando na nutrição e que será um diferencial para você. Tenho certeza que vocês vão gostar. Oi, gente! Então, bem-vindos finalmente à mini mentoria Nutrição com Coração. O que é a mini mentoria Nutrição com Coração? Eu separei para vocês vários assuntos, várias abordagens, teorias e práticas que eu considero relevantes para você que é nutricionista ou estudante de nutrição já mudar um pouco o seu mindset. Se você saiu da faculdade ou já trabalha muitos anos com a nutrição e está naquele pensamento ainda muito engessado, agora você vai entender, vai tocar no seu coração aquela nutrição que precisa ser trabalhada e espalhada para todo mundo, mas que poucos usam. Então eu separei estrategicamente, pensando em todos os detalhes, os pontos que eu considero mais importantes e relevantes para já dar uma mudada aí na sua forma de pensar a nutrição. E aí vai te tocar com certeza. Então tudo que eu falar agora, você já vai conseguir botar em prática, você já vai conseguir aplicar no consultório. É claro que eu não tenho uma pós-graduação aqui, né, nesse mínimo tempo que a gente tem para conversar. Eu tenho muito conteúdo para horas e horas e horas, não é à toa que eu tenho uma mentoria também enorme, mas aqui eu separei o que eu considero importante. Então, um resumão de forma bem objetiva, bem dinâmica, bem prática, você vai pegar tudo, já vai falar, caraca, já abriu a minha mente e a gente tem muito conteúdo para abordar aqui. Então, vem comigo, a gente vai dar essa pincelada juntos. Então, bem-vindos. Bom, apresentando um pouquinho de mim, né, que eu acho importante. Eu me formei na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, como falei para vocês. Minha especialidade é em ortomolecular e fitoterapia. Sou fundadora do projeto de vida, né, Sustentabilidade, Vida por Luna, tá? Eu uso esse nome no Instagram, Vida por Luna. Eu patenteei, então, Nutris, registrem o nome de vocês, tanto o nome da empresa que vocês abrem, se for algum site, legal, patentear e registrar, tá? E lá eu abordo muito sobre os pilares da sustentabilidade, que é o que toca o meu coração dentro da nutrição. Você vai descobrir, talvez, com um pouco desse vídeo, alguma das coisas que eu vou falar. Até o final desse vídeo eu acho que eu vou conseguir tocar o seu coração. E aí você vai tentar descobrir o que te toca, o que te move, né? Eu acho que a gente tem que começar a ser profissionais mais de dentro para fora também. Não adianta teoria se você não tem uma boa bagagem também de uma visão mais humanizada sobre sua profissão. Então, eu também sou coordenadora de pós-graduação em nutrição vegetariana e vegana, sou professora da Nós Escola, trabalho com mentoria para nutricionistas, sou consultora de restaurante com opção vegana e palestrante. Olha quanta coisa! Dá para ser muita coisa na nutrição. Então, o que eu quero conversar com vocês? O que vocês acham que falta no profissional de saúde de hoje em dia? Empatia, escuta, calma, atenção e um programa realista para a vida do paciente. O que eu mais escuto no consultório é o seguinte. A aluna, os meus pacientes dizendo para mim, eu desisti de ir em Nutri, quando eles me contam, né? Porque eu vou no nutricionista pra quê? Pra ele cortar tudo que eu gosto de comer? Pra ele me dizer que eu não vou comer chocolate? Pra ele me dizer que eu não vou comer pizza? Pra ele me dizer as coisas que eu já sei que eu tenho que fazer? Nem vou. Por quê? Porque o paciente já tem um bloqueio mental, e a gente já vai começar a falar de programação neurolinguística. Ele já tem um bloqueio mental de que nutrição vai restringir. Então o nutricionista vai passar dieta ela é restritiva, dieta é chata, é monótono, não é gostosa, eu não vou poder comer nada do que eu gosto de comer. Então, para que eu vou? E aqui eu queria pelo menos tocar um pouquinho vocês aqui, para vocês entenderem que vocês, nutricionistas ou estudantes de nutrição, também são seres humanos, certo? Então vocês também devem ter a comidinha de vocês comfort food, que eu vou falar aqui agora, né? Um momento de sociabilidade, de momento com a família, com os amigos. Então o paciente também precisa disso. Então a gente tem que montar um programa realista, escutar o paciente, entender que ele tem lá a relação dele emocional e gostosa com a comida e dá para conciliar tudo isso. Então é isso que está faltando nos profissionais hoje em dia e que eu queria aqui pelo menos dar uma tocada em vocês. Não adianta vocês falarem o óbvio, né? Isso aqui faz mal, isso aqui não faz bem. A gente
tem que mudar um pouco essa cabeça, esse mindset de nutricionista policial, sabe? Que fica dizendo isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é certo, isso aqui é errado, que é chato. Então vamos mudar um pouco esse mindset, usar elementos que o paciente gosta, trazer a referência às vezes de uma receita um pouco mais saudável, mas com os ingredientes, com paladar que o paciente possa gostar, e com certeza você vai ter mais adesão no seu consultório. Então, primeira dica de agora. E aí, eu queria falar com vocês também que é importante, de qualquer forma, você ter um engajamento e boa conduta em redes sociais. E o que fazer, que eu pergunto aqui? O que eu quero dizer com isso, quando eu falo em bom engajamento em redes sociais? Porque por mais que, voltando aqui, você já tenha entendido que você consegue escutar o paciente, que você consegue usar ali elementos que para ele é uma alimentação que tem um viés emocional, então elementos que para ele são importantes, exemplo, eu gosto de comer o bolo que remete à minha alimentação na infância, da minha avó, e você bota um elemento que o paciente se reconheça, se identifique, né, que ele reconheça no programa dele como algo dele. Ele vai falar, caramba, que legal! Você já tem um primeiro estalo que eu vou falar de espelho, né, que a gente chama em programação neurolinguística. Então o paciente já falou, caramba, que legal, eu tenho um item aqui que eu me identifico. Fora isso, você vai ter que usar as redes sociais para expressar tudo isso que eu estou falando agora e criar uma adesão, uma melhor aceitação e o que o paciente te olhe e ele te tenha como uma referência, ao mesmo tempo criar uma identificação. Então o paciente que te assiste, a pessoa que te assiste, o seguidor que te assiste, ele vai se identificar com você de alguma forma ou não vai se identificar com você. Então quanto mais você fala, quanto mais você cria o rapport, que eu vou explicar já o que é, você ajuda a essa adesão do paciente, esse primeiro contato dele, caramba, eu fui com a cara daquela nutricionista, eu gostei dela. Então você já vai ter naturalmente mais fácil adesão no consultório, porque o paciente já te conhece previamente, já conhece um pouquinho do teu jeito, da tua personalidade, e junto com isso você vai montar um programa que seja sustentável para ele, que ele consiga seguir, que ele olhe e se reconheça no programa, que tenha identidades ali que são da personalidade do paciente. Se ele gosta de bolinho, vai ter um bolinho funcional. Se ele gosta de um pãozinho, a receita de um pãozinho funcional. É assim que a gente vai construindo e melhorando a nossa adesão, os nossos pacientes, o nosso consultório e essa nutrição com mais coração e menos robótica, ok? Então, o que eu quero também trazer aqui é importante, sim, tá? E não só eu que tô dizendo. Existe todo um estudo por trás de que para você montar um Instagram, tá vendo? Olha aqui exemplo do meu, que mesmo assim acho que eu posso sempre melhorar muito. E aqui algumas fotos para vocês terem como referência. O Instagram ele tem que estar organizado, ele tem que estar bonito, ele tem que estar clean. Existe uma relação muito grande de Instagram com beleza, com limpeza visual, com estética, né? Então o Instagram, o que mais vende, o que dá mais likes, que hoje em dia já nem tem mais as curtidas, né? Porque tava deixando as pessoas bitoladas, mas o que mais gera engajamento no Instagram, sem dúvida, são imagens bonitas, ou de viagens, praias, ou de um prato de comida bonito, algo que seja visual. O Instagram ele é muito visual. Então trabalhe, use esse artifício do Instagram para a seu favor, né? Para o seu bem. Então para o bem das pessoas também. Então use pratos de comidas bonitos, faça um Instagram que tenha uma identidade visual clean, intercale lá fotos suas bacanas em viagem ou em lugares bonitos, com natureza, intercale com outras matérias de postagem, como eu botei aqui, ó, com outras artes técnicas, né? E isso vai deixando o seu Instagram mais atrativo visualmente também. Beleza? Então, criação de uma identidade visual. Legal você buscar, né, dentro aí da tua personalidade, então você nutricionista, buscar uma identidade visual. Então, botar no teu Instagram elementos que você consiga se identificar e que vá fazer com que o seu seguidor também se identifique com você. Então não precisa ser exatamente essas imagens, esse é um exemplo de coisas que a meus olhos é bonito, é atrativo. Vocês vão conseguir descobrir elementos que tenham a característica de vocês e seja atrativo para você, e aí você automaticamente vai se conectar com pessoas que tenham a mesma identificação que vocês entenderam? Porque, vou dar um exemplo aqui muito claro, você pode ter muito seguidor no Instagram, mas isso não ser revertido em consulta. Se o seu objetivo no Instagram é melhorar o teu engajamento, por exemplo, para consultório, você ter muito seguidor, não necessariamente você vai reverter isso em consulta. Eu posso dizer
que eu tenho um número de seguidor e revertimento, como a gente poderia dizer, e uma reversão em número de consulta muito positiva, porque eu consegui atrair um público que realmente se identifica 100% com o meu trabalho e tem uma linha de pensamento muito parecida com a minha. Então o Instagram é uma ferramenta muito nova, né? Se você parar para pensar, se a gente for parar para pensar, mas que, a meu ver, realmente fez um diferencial absurdo no mercado de trabalho de nutrição. Porque essa coisa da divulgação da blogueira fitness, né, da divulgação da vida saudável, de viagens, de fotos bonitas, ajudou a gente a conseguir falar mais sobre alimentação. E ao mesmo tempo a gente vai usando como um portfólio nosso de trabalho. Então aquela coisa antiga de páginas amarelas, não sei quem vai se identificar com isso, que antigamente a gente olhava os médicos ou nutricionistas, o nutricionista entrou muito depois, né, no plano de saúde, dentro do plano de saúde já ser aceito o nutricionista. Mas você escolhia nutricionista de bairro, né, médico de bairro, por aquele livrinho dos planos de saúde. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia você tem um Instagram que você pega pessoas de todo lugar do mundo. Mas é importante que você comece a nichar e atraia um público que se identifique com você. Automaticamente vai ser muito mais fácil. Exemplo prático. Se você quer trabalhar com nutrição esportiva, sugiro que as fotos do teu Instagram sejam mais voltadas para esporte. Então, você praticando esporte, fotos de atletas praticando esporte, foto de atletas seus, né, que você tem aí o direito autoral para publicar uma foto dele num campeonato, fotos de campeonatos. Você tem que frequentar mais campeonatos de esportes, né, se mostrar engajada e atualizada naquele mercado. Então, e aí você vai atrair pessoas que gostem de esporte e que queiram marcar uma consulta nutricional esportiva. Entenderam? Então, realizar estratégias de marketing nesse sentido, para você criar uma afinidade do seu seguidor com você mesmo. Possuir fácil acesso às informações. Então, as informações elas têm que ser dinâmicas, elas têm que ser intuitivas. O paciente tem que conseguir clicar no seu Instagram e achar as coisas lá dentro, achar as fotos. Cria hashtags personalizados. Então, por exemplo, Luna Nutri, mentoria Luna Nutri. Quem botar esse hashtag, vocês vão conseguir descobrir todos os alunos que estão na minha mentoria. Ou se for de palestra, minha palestra Luna Nutri. Entendeu? Criem hashtags que você consiga achar pessoas que estão usando o teu hashtag e também que as pessoas te achem, tá? Então essas dicas estão sendo bem preciosas, hein? Então, seletividade e propósito quanto à escolha de posts. O que eu quero dizer com isso? Tá vendo o exemplo dessa imagem aqui que eu botei pra vocês? Vocês vão botar uma foto de vocês comendo batata frita, hambúrguer, ou vão botar uma foto de vocês, de repente, comendo saladas e legumes? O que vocês querem trazer com essa identidade visual, com essa imagem? Que imagem vocês querem literalmente passar para os seguidores de vocês? Então tenham coerência no que vocês postam, tá? Eu quero mostrar que eu tenho uma vida igual aos meus pacientes. Eu vou trabalhar com nutrição comportamental, então eu vou postar a foto de um hambúrguer para mostrar que todo mundo pode comer, mas ao mesmo tempo equilibra tudo nessa vida. Então contextualize isso muito bem, para você não, de repente, achar que está querendo passar uma informação, mas através das suas fotos e do seu comportamento, você está passando uma outra imagem sua. E aí você vai ter dificuldade de comunicação e de engajar e de fazer esse link, esse match, esse Tinder profissional com os seus seguidores. Eles têm que curtir, eles têm que se conectar com você, ok? Então, qual a modalidade mais interessante, por exemplo, agora mudando totalmente, para um nutricionista autônomo que quer abrir um consultório? Também estou dando uma pincelada aqui com vocês, porque eu acho legal a gente conversar nessa questão de nutrição com coração, nessa aula que a gente está tendo agora, e essas pinceladas que eu já quero que vocês façam essa mudança de mindset. Será que eu alugo ou que eu subloco? Então, isso tudo depende do que você quer trabalhar ali dentro do consultório. Porque se você for realmente comprar um consultório, talvez seja interessante você também sublocar para outras pessoas, pelo custo inerente a isso. Então, pega um bom contador, faz uma análise quanto seria sublocando, quanto seria alugando ou comprando, e veja o que pode ser mais vantajoso para você de acordo com o volume de pacientes que você tem. Se você tiver muito paciente, provavelmente a sublocação vai acabar ficando mais cara do que até alugar o próprio consultório só para você, tá? Isso tudo eu falo muito a fundo na minha mentoria. Gente, se vocês começarem a curtir tudo que eu tô falando aqui, com certeza vocês vão se identificar. E aí vem o match, a identificação com a minha pessoa. Mas eu já quis trazer um pouco de conhecimento de tudo isso aí misturado para vocês irem sentindo comigo o que a gente pode fazer de diferencial na nossa profissão. Tem um termo que a gente usa muito em programação neurolinguística, que é o termo rapport.
O que é rapport? É uma técnica de criar uma ligação de empatia com outra pessoa, que eu tô falando desde o início de criar uma identificação, uma identidade com o seguidor de vocês, ou o paciente de vocês. O rapport objetiva gerar confiança no processo de comunicação para que a pessoa fique mais aberta e receptiva durante a terapia. Isso faz com que ela interaja, troque e receba informações com mais facilidade. Então, o rapport é como se fosse a primeira impressão que você tem sobre a pessoa. Quando você encontra uma pessoa nova, você aperta a mão dela, ou dá a mão dela, né? Ou dá 2 beijinhos e você sente que teve uma conexão, você fala, fui com a cara daquela pessoa. Você teve um primeiro rapport, uma primeira empatia positiva, né? Um primeiro contato muito bacana. Então, criar essa empatia, criar esse primeiro rapport na consulta de vocês, na primeira consulta, também vai ser um diferencial para esse paciente continuar querendo ficar com você ou não. Se você se mostra uma pessoa fria, olá, vou dar 2 exemplos, tá? Por isso que o nome do nosso cursozinho aqui tá sendo Mentoria com Coração. Olha a diferença de uma nutricionista sem coração de uma com coração. Olá, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Ou então, ainda corre esse risco da pessoa perguntar o nome, ao invés de ver lá na anamnese ou na lista de agenda, né, quem é a pessoa. Ah, tá. Seu nome todo, por favor? Tá. Tudo bem? O que te trouxe aqui? O que eu posso te ajudar? Qual é o seu objetivo? Já não gera uma empatia. Agora eu vou dar um outro exemplo, tá? E é um exemplo mais próximo do que eu faço também. O paciente sentou, já li na ficha dele, o nome dele. Oi, Mari, tudo bem? Bem-vinda! É um prazer estar aqui com você. Fico muito feliz de você ter se deslocado da tua casa e ter chegado até aqui comigo. Me conta, Mari, em que eu posso te ajudar? Qual o seu principal objetivo comigo? Vocês entenderam a diferença? A pessoa já sente mais à vontade, ela já se sente acolhida, você já chama ela pelo nome, você sorri. Então isso é muito mais fácil de criar uma empatia e uma primeira relação legal já de conexão com o paciente de vocês. Então o rapport será a afinidade que o seu paciente terá contigo, assim como a qualidade de se colocar no lugar do outro, estabelecendo uma relação de empatia, como a gente está falando aqui. É importante que o paciente sinta-se à vontade e seguro por ter encontrado alguém que o compreende e o respeita. Vocês entenderam? Até o final vocês vão entender muito sobre como tocar, por que eu resolvi botar esse nome de Nutrição com Coração. Programação neurolinguística e nutrição comportamental. Qual será a relação de PNL com nutrição comportamental? Luna, eu nem sei o que é PNL. Calma, eu tô pincelando tudo aqui para vocês. Mas programação neurolinguística é uma coisa que eu abordo muito, que eu falo muito, que eu gosto muito de, inclusive, aplicar no consultório. Porque ela vai criar esse primeiro contato, você entender o paciente de vocês refletirem, fazerem o que a gente chama de espelho. O paciente bota a mão aqui no cabelo e tal. Às vezes, só de você repetir o mesmo movimento, o paciente tem a sensação que você se conectou com ele, de que você está entendendo ele. Não é imitar, que nem macaco, como é que a gente chama? Macaco de imitação, não é isso? Mas ele sentir que ele faz um gesto e você responde ao mesmo gesto. Isso é gerar também uma programação neurolinguística. Então, fazer o paciente, a programação neurolinguística é nada mais do que fazer o paciente conseguir visualizar as suas dificuldades com a alimentação. Eu estou dando um exemplo, né? O que a gente tem que fazer através da programação neurolinguística? Fazer com que o paciente consiga visualizar as suas dificuldades com a alimentação para depois mudar a sua programação mental. Então, é isso que a gente quer fazer usando a ferramenta da programação neurolinguística. Tentar fazer ele entender as dificuldades e a gente reprogramar mentalmente a mente dele. E isso não é você ser psicóloga do paciente, nada disso, né? O que é do trabalho do psicólogo, o psicólogo vai fazer. Mas você, como profissional que trabalha com pessoas, com pacientes, você precisa tentar entender o que passa na cabeça do outro, sentir a dificuldade dele, compreender a dificuldade dele, entendeu? Usar o coração. E aí, ao mesmo tempo, você consegue mudar a cabeça dele. Isso não é concordar com o paciente. Você pode falar, olha, eu compreendo você, eu entendo tais e tais dificuldades, então vamos agora fazer tais e tais coisas? Então, você muda literalmente o modo dele de pensar. Então, isso também ajuda demais que você tenha um melhor engajamento no teu consultório. Então, a gente tem alguns mecanismos, tá? Em programação neurolinguística, que é fazer uso dos comandos embutidos. Eu vou dar exemplos aqui. Então, esses comandos são marcados pelo uso de itálico, se for escrito, ou por uma mudança sutil no tom de voz ou na linguagem corporal
que é captado pelo subconsciente do leitor ou do ouvinte. Então, se for um texto escrito, vocês vão botar em negrito ou itálico as partes que vocês querem destacar. Se for falado, vocês vão ver agora, eu vou dar um exemplo de como a gente deve falar quando a gente quer reforçar no subconsciente do paciente algumas palavras para ele registrar aquelas palavras que a gente está dando uma entonação maior. Então, vem aqui comigo. Eu não vou lhe sugerir que a mudança seja fácil. Quando eu falo, vou ler de novo. Eu não vou lhe sugerir que a mudança seja fácil. Eu estou reforçando o nome sugerir mudança fácil. E ele vai, na cabeça dele, gravar o sugerir mudança fácil. Então, automaticamente, ele vai acabar tentando fazer algum tipo de mudança. Outro exemplo. Você acha que esse programa pode ser feito por você? Automaticamente o paciente, sim, ele botou programa feito por você, ele decora programa feito por você, ele vai sim. Então, isso é um trabalho, é um estudo da neurociência que realmente funciona, tá? Você criar palavras positivas e usar através de gestos, atitudes e frases, né, que possam ajudar o paciente a virar essa programação mental dele. Outro exemplo. Você conseguirá seguir esse programa facilmente. Então, ele vai decorar, conseguirá seguir facilmente. Ele, que bom, que legal. Então, usem essas ferramentas na palavra. A gente que lida com pessoas, nós que nos comunicamos, temos o dom da palavra. E, ao mesmo tempo, a gente também tem a possibilidade de ajudando o paciente a sair dessas crenças limitantes, dessas dificuldades que ele possa vir a ter. Queria compartilhar com vocês também alguns conceitos de mindfulness. Existe um termo chamado Mindful Eating. Eu gosto muito de usar Mindful Eating, que é o mindfulness pela alimentação. O que isso significa? Você, através de mindfulness, vai perceber pensamentos, sensações corporais e emoções no momento que ocorrem, sem reagir de maneira automática ou habitual. Vou dar exemplo. Você vai fazer pelo mindfulness escolhas mais conscientes e funcionais. Isso influenciará positivamente na maneira como você lida com o paciente e se dedicará 100% a ele naquele momento. Então, o mindfulness, basicamente, significa você ter atenção plena ao momento. Então, agora eu estou gravando para vocês. Então, nesse momento, eu estou 100% com vocês. Eu não estou com vocês e mexendo no celular e olhando a porta e falando, um minutinho, já vou. Eu tenho que estar aqui, no presente momento. E o Mindful Eating nada mais é do que você prestar atenção ao ato de comer. Você ter atenção ao momento que você está comendo, sentir a comida, sentir o prazer pela comida, saborear. Então, a gente precisa resgatar isso através da alimentação, usando ferramentas do Mindful Eating, porque os pacientes, as pessoas hoje em dia estão muito desconectadas com a comida. E esse é um dos motivos também de um ganho de peso, porque se ela assiste TV comendo, ela vai comer ali, no automático, sem nem perceber que está mastigando, sem nem mastigar, engolindo a comida, né? Então, também são ferramentas muito importantes, ao meu ver, no consultório. Existe um termo chamado Design Thinking, tá? Que mais ou menos significa você você desenhar ali, quando você quiser criar uma marca ou criar alguma nova ferramenta no teu trabalho. O Design Thinking ajuda muito a você conseguir criar essa linha de pensamento. Então, primeiro você vai criar quem? Vou dar um exemplo aqui de Design Thinking. De empatia, definição, idealização, protótipo e testar. Então, eu quero criar quem? Empatia. Então, esse é o meu insight. Aí, eu vou definir qual é o meu foco, tá? Depois, eu vou idealizar como. E depois, eu vou testar por quê. Resumindo para vocês conseguirem entender, né? Queria poder ficar aqui, sei lá, um mês dando aula para vocês de todo o conhecimento que eu tenho para passar, mas isso eu passo tudo com mais calma. Eu tenho várias aulas só sobre esses temas. Eu só quero trazer aqui para vocês pincelar que o Design Thinking, tudo que eu tô falando aqui, depois vai lá, pesquisem, estudem, gente, aprofundem, tá? Eu quero já criar aquela primeira curiosidade, falar, caraca, várias coisas que a aluna falou é tão legal, eu quero estudar mais sobre isso, eu quero conhecer esse assunto, eu quero conseguir trazer uma nutrição mais diferenciada para o meu consultório e para os meus pacientes. Então, o Design Thinking é uma forma de desenhar o pensamento e ajudar vocês a criar novos projetos de uma forma bem engajada e dinâmica. Você normalmente pode pegar vários post-its, escrevendo nos post-its tudo que você tem de ideias e tentar ir desenhando, por isso que o nome é Design Thinking, e desenhando aquelas ideias em post-its. Pode
colar em uma parede, até se você estiver estudando para alguma coisa, e você vai botando vários post-its. Dessa junção de post-its e cores, você vai dali tirar alguma ideia nova. Eu acho sensacional usar para a gente sair daquela zona de conforto, criar novos projetos, criar novas ideias, novos nomes de empresas. Então fica a dica também do Design Thinking para vocês. Então, outro tema que eu queria muito pincelar aqui com vocês é a importância do vegetarianismo, veganismo, para quem é nutricionista, tá? Como são temas que a gente não aborda, não aprende na faculdade, agora que está vindo o movimento das faculdades começarem a comentar sobre isso, e eu dou muita palestra em faculdade sobre esse tema, mas a gente ainda não tem nas grades oficiais, né? Eu acho que você, que é profissional de saúde, tem que começar a estudar um pouquinho mais sobre vegetarianismo e veganismo, para não ficar reproduzindo, como eu dei exemplo, aquele discurso de que carne precisa da carne. A gente aprende na faculdade isso, né? Proteína de alto valor biológico, que não é assim, né? Depois de proteína de alto valor biológico, a gente teve um termo que foi usado, que é PDCAA, que ele é de 1989. Proteína de alto valor biológico, que a gente aprende na faculdade, é de 1936, se eu não me engano. É dos anos 30, 40. É muito desatualizado. E hoje em dia a gente usa o termo padrão Dias, que é da FAO, tá? Então é o termo mais atual, que ele fala sobre digestão e biodisponibilidade dos aminoácidos e a digestão dos aminoácidos de forma isolada. Então é lenda você achar que a carne é alto valor biológico, é uma proteína completa. Não tem isso. O que você precisa é de 9 aminoácidos essenciais ao longo de 24 horas. Então você pode combinar cereais com leguminosas, que ali a combinação desses dois vão fornecer 9 aminoácidos essenciais, e você consumir isso ao longo de 24 horas. Então a gente tem que mudar mesmo a nossa forma de estudo, que está muito arcaica e desatualizada, para você ser um profissional mais capaz, né, capacitado para atender a toda essa demanda que é crescente. E eu espero, a meu ver, eu gostaria muito que cada vez crescesse mais, porque o nosso planeta, né, o nosso corpo, é necessário mudar esse padrão alimentar, é insustentável continuar com esse volume de carne que a população vem consumindo. Então, aprofundem sobre vegetarianismo e veganismo, tá bom? Eu tenho só um módulo sobre isso, né, na minha mentoria, com várias aulas, com vários convidados especiais também, mas eu queria já deixar esse primeiro gostinho de tudo que eu tô falando aqui para vocês anotarem, irem a fundo, porque eu já tô dando dicas preciosas e várias pinceladas no que eu acho que pode ser um diferencial para você ser um nutricionista mais humano e compreensivo. Então, se vocês não tiveram contato com nada disso, eu tô botando essa tabelinha para vocês entenderem a diferença entre ovo-lacto-vegetarianos, lacto-vegetarianos e vegetarianos estritos ou veganos. Existe diferença de definição, tá? É importante que a gente use os termos técnicos e os termos corretos para a gente não cometer gafe mesmo, né? Porque um paciente que estuda isso, se duvidar, ele vai saber mais do que o profissional, porque na faculdade a gente não dá esses conceitos. Então estudem, aprofundem. É um caminho sem volta, porque você vai se apaixonar por estudar os benefícios de uma alimentação sem carne, e aí você vai ter toda a bagagem para poder aplicar isso com segurança no consultório com seus pacientes, tá? Então, só para vocês entenderem, o que mais toca o paciente normalmente é por uma questão ética, por respeito ao animal. Mas tem vários pacientes que vão entrar na alimentação vegetariana e vegana por questões de saúde, ou por a questão do meio ambiente, pelos impactos com o meio ambiente, ou até por religião, né? Tem várias religiões que já apoiam o não consumo animal, né? Então é importante que vocês conheçam também esses movimentos e o que leva a pessoa a ser vegetariana e vegana, para que você consiga respeitar mais esse estilo de vida. Então é isso que falta nos profissionais, entendeu? Então eu queria deixar para vocês aqui uma frase da FAO, tá? Sobre dietas sustentáveis e biodiversidade, que diz exatamente o seguinte: dietas sustentáveis são aquelas com baixos impactos ambientais que contribuem para a segurança alimentar e nutricional e para uma vida saudável para as gerações presentes e futuras, tá? Então a gente precisa se tornar, né, profissionais mais sustentáveis. Esse é o seu diferencial.
Esse é o nutricionista do presente e do futuro. Falar dos impactos das nossas escolhas alimentares. Falar dos impactos do que a gente brota todo dia no nosso prato, da nossa comida, que a gente bota de comida no nosso prato. Isso é ser um nutricionista engajado, um nutricionista estudioso, um nutricionista para frente e que ao mesmo tempo usa da sensibilidade para se diferenciar e entender mais o seu paciente. Aqui é um artigo só para vocês terem noção do quanto que a alimentação vegetariana e vegana é legal para a questão de sustentabilidade. Então é mais do que batido, já que a gente sabe que uma alimentação à base de vegetais são mais sustentáveis porque usam menos recursos naturais, né? Então, para um futuro sustentável, é necessária uma redução drástica do consumo de carnes e laticínios, ok? Peguem, estudem esse artigo que ele é bem bacana. E olha que é de 2014, a gente teve muito mais coisa aí à frente, mostrando e reforçando ainda mais o quanto que é importante a gente diminuir ou estimular o nosso paciente a reduzir o consumo de carne. Então, agora eu quero falar com vocês um outro assunto que eu acho muito importante dentro da nutrição, tá? Para vocês já ficarem bem antenadas, que é esse manual de diagnóstico de doenças mentais. Ele foi totalmente reformulado, tá? Esse é o mais novo, o DSM número 5. E esse manual, ele vai falar sobre várias entidades principais, como a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, tá? Então, se a gente está falando de pacientes, se a gente está falando de comportamento alimentar, a gente tem que lembrar que a maioria dos pacientes estão vindo com algum tipo de transtorno alimentar. Se você é nutricionista, querendo ou não trabalhar com transtornos alimentares, você é obrigada a conhecer um pouco desses itens para que você consiga, inclusive, visualizar ou entender se o seu paciente tem algum transtorno alimentar ou não. Aí o que você vai depois fazer? Claro, encaminhar para um psiquiatra, fazer um trabalho multidisciplinar junto com um psicólogo, mas você precisa entender os primeiros sinais de uma doença de transtorno alimentar, porque senão você vai acabar sem querer reforçando um comportamento que já está totalmente doentio com a comida, tá? Então, existe o CID-11, que também foi super reformulado, que é o mais ou menos o manual que a gente tem da Organização Mundial da Saúde, que classifica, né, as doenças e problemas relacionados à saúde. Leiam esse manual, tá? E ele é base para identificar tendências e estatísticas de saúde. São mais de 55 mil códigos de lesões e doenças. A gente sempre usa o CID-11 também para liberar exames de sangue, os médicos usam, né? E esse documento fornece uma linguagem comum que permite aos profissionais de saúde compartilhar informações de saúde em nível global. Então, estudem esses manuais, gente. Queria contar um pouco para vocês sobre a história da anorexia, porque eu acho que existe uma lenda, né, de que eu acho que as pessoas acreditam que a anorexia ela é algo novo, tá? É claro que cresceu muito mais, é claro que reforçou-se ainda mais com as mídias e publicações e revistas que estimulam aquele corpo magro, esquelético, e nós mulheres achamos sempre que a gente está acima do peso. Porém, existem registros de santas italianas que tiveram um comportamento anoréxico, tá? Que foi considerado nos anos 70, depois anorexia nervosa. Porém, as causas sempre foram diferentes. A causa das santas italianas era basicamente religiosa, em que elas queriam se afastar do corpo matéria. E é diferente da causa de meninas e mulheres e adolescentes hoje em dia, que se olham e têm um distúrbio de imagem e acham que estão sempre gordas e querem emagrecer mais, emagrecer mais, emagrecer mais, a ponto de poder levar a óbito e a um transtorno mental severo, tá? Então aqui eu trouxe uma linha do tempo só para vocês entenderem como é que foi a evolução, né, dos transtornos alimentares. A gente teve esse primeiro registro na história, que foram as santas italianas. Depois, em 1689, a gente teve o nosso primeiro livro que falava sobre doenças consumptivas, que eu vou explicar para vocês o que são. E só em 1914 que a gente entendeu a anorexia nervosa como uma doença orgânica somática. Então, o que isso quer dizer? Que ela tem vários fatores. Tem fator emocional, tem fator fisiológico, psicológico. Então, é muito importante que a gente conheça, né, esses transtornos alimentares que vão bater aí no seu consultório e vão te tornar um profissional mais diferenciado, mais humano, por entender essas particularidades. Então, só nos anos 70 que a gente teve os primeiros critérios da doença, né, registrado pela medicina, tá?
Então, a síndrome consumptiva ou a doença consumptiva, que também é conhecida como síndrome de Weight ou síndrome de definhamento, é definida como uma perda involuntária de peso superior a 10% do peso basal. Caracteriza-se pela atrofia muscular e redução de massa magra. Então, é aquela doença em que o paciente ou a pessoa começa a perder muito peso. Então, ela está tendo uma síndrome consumptiva de perda de peso, ok? Então, gente, em algum momento, tenho certeza que vocês já escutaram falar, na faculdade, pelo menos eu, que fiz na Federal, ninguém abordou isso comigo, né? Na sala de aula, nenhum professor, não estava na grade da faculdade, nenhum professor conversou sobre isso, só que com certeza vocês já devem ter escutado falar sobre anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Então, esses conceitos são a base, o básico do básico, que vocês precisam estudar, aprofundar, para vocês entenderem como que isso tem reflexo no nosso trabalho no consultório, tá? Só botei aqui para deixar vocês curiosos e também poderem aprofundar. Isso aqui daria só uma aula sobre isso, é muito profundo, é muito complexo, são vários detalhes. Existe uma conduta clínica e nutricional para cada caso, mas eu queria trazer algumas informações importantes. O que eu mais uso nesses transtornos alimentares é a ferramenta da nutrição comportamental, tá? Em que a gente não entende só como a pessoa come, mas o que se come, né? Levando em consideração fatores sociais, emocionais, fisiológicos e culturais. Então, a nutrição comportamental ela surgiu em contraposição a uma abordagem apenas biológica, né? Desse nutricionista policial, ou seja, determinando o que deve ou não ser ingerido. A nutrição comportamental, ela se baseia, né? Ela quer se tornar uma comunicação mais responsável, né? Positiva e inclusiva na promoção de comportamentos saudáveis, ressaltando como se come e não somente o que se come. Então não é só contar calorias. Aquela comida tem um apelo afetivo para o paciente, você sente falta de alguns nutrientes, o que você gostaria que tivesse no teu programa? Não é a gente dizer o que o paciente quer comer, é ele nos dizer o que ele tem vontade de comer e a gente adaptar isso para as necessidades dele. Então a nutrição comportamental ela pensa no comportamento antes, ela tenta entender o coração, tenta entender a mente do paciente para depois entregar algo que seja compatível também com as possibilidades e a realidade do paciente. Então é muito importante a ferramenta da nutrição comportamental nos transtornos alimentares. Queria deixar aqui várias novidades para quem nunca escutou falar de outros termos de transtornos alimentares, como comer transtornado, a vigorexia e a ortorexia. O comer transtornado ele não chega ainda a ser um transtorno alimentar, mas ele é como se fosse assim o primeiro passo, aquele paciente que está ali quase lá, sabe? O que significa? Nada mais, nada menos do que aquela pessoa que tem uma relação complicada com a comida, mas ainda não fecha o quadro diagnóstico de compulsão. Então, de vez em quando ela vai lá e ataca um chocolate e come uma quantidade muito grande, mas não chega a ser uma compulsão alimentar. Compulsão alimentar, a pessoa tem que estar comendo muito, né? Aí tem gente que acha que comer uma barra de chocolate é uma compulsão alimentar, não é. Então esses diagnósticos, esses critérios, essas definições ajudam você também a pegar um paciente e falar: eu tenho compulsão alimentar, eu não consigo ficar sem comer. Aí, comi uma caixa de bis. Gente, caixa de bis foi feita para comer. Quem criou aquilo dali parece que sabia que você ia pegar lá e pegar, e você pega o pacotinho de biscoito e vai comendo. Aquilo foi feito para comer. Isso não fecha um quadro de compulsão alimentar, mas talvez um comer meio transtornado, um comer muito impulsivo, um comer ansioso, um comer sem mastigar, né, um comer impulsivo. Então, 50% da população está no comer transtornado. Para você ver como que a ansiedade, né, esse estresse do dia a dia vai mudando o padrão alimentar das pessoas. Existe um termo chamado vigorexia e outro termo chamado ortorexia. A vigorexia é aquele paciente que, vou passar aqui para vocês verem, aqui o critério de comer transtornado que eu expliquei para vocês, e aqui o de ortorexia e de vigorexia, tá? Eu vou voltar para o de ortorexia. A vigorexia nada mais é do que o paciente ou o indivíduo que ele sempre se acha muito magro e ele queria estar muito mais forte. Então, o público-alvo são os homens, muito voltados também para fisiculturismo. Eles não conseguem ver o quanto eles já estão grandes, mas eles querem cada vez ficar
maior. Então a gente chama também de anorexia nervosa reversa, porque ao invés da pessoa querer emagrecer, ela quer ganhar muita massa muscular. Não é gordura, mas é massa muscular. Então, enquanto a anorexia ela é muito mais voltada para o público feminino, a vigorexia ela é mais forte no público masculino. A ortorexia ela é muito comum em estudantes de nutrição. Eu separei um artigo exatamente mostrando quanto é comum a ortorexia nervosa em estudantes de nutrição. O que é a ortorexia? É um desvio de comportamento alimentar, né? No sentido de uma preocupação excessiva demais, correção, orexia, comida. Uma correção demais na alimentação. A pessoa só come, só sai de casa, se ela levar uma marmita, vai ter gente aí se identificando, hein? Cuidado que você pode ter ortorexia. Lembrando que a maioria, o público-alvo são estudantes de nutrição, né? Muitos nutricionistas têm ortorexia. Leva marmita, pesa tudo. Qual restaurante que vai? Qual óleo que usou? Quando tem dano social, quando a pessoa deixa de ir para certos programas, fazer certas coisas, porque ela não vai ter o controle do que ela vai comer, do que ela vai ingerir e tal, pode ser que ela esteja desenvolvendo algum transtorno alimentar, no caso de correção demais com a comida, a ponto dela ficar bitolada, neurótica, tá? Então não é você querer se cuidar, isso não é uma ortorexia, mas se isso for excessivo, a ponto de todo mundo te sinalizar, você não tá muito neurótica não, você tá deixando de ver sua avó, deixando de ir eventos de família, porque vai comer demais, aí você tem que repensar se aquilo não se transformou em algum transtorno. Ok? Então, a druncorexia, eu separei aqui que eu achei curioso já dar uma pincelada com vocês, é uma nova vertente dos transtornos alimentares da galera, acredite se quiser, que quer beber álcool para cortar apetite e para comer menos. Então, no lugar de comer, a pessoa bebe álcool. Isso é seríssimo. E é claro que o público de adolescente é o que mais sofre com isso. Então, gente, a gente tem que estar ligada nesses termos, nesses conceitos, para que a gente consiga ajudar os nossos pacientes, tá? Então é isso que eu quero fazer com vocês. Eu tenho certeza que eu já tô fazendo aí um reboliço aí do outro lado da cadeira e dando aí um estalo na conduta de vocês no consultório. Existe um termo muito importante e relevante que eu queria que vocês conhecessem, que é body shaming. Body shaming é uma expressão que, traduzida do português, significa vergonha do nosso corpo e trata-se de uma conduta que consiste em criticar demais o defeito dos outros. Então, o que vocês mais vão ver em rede social são pessoas fazendo body shaming, é tipo um bullying, né? Com a outra, principalmente mulher fazendo com mulher, em que ela reforça muito a questão do corpo. Ai, tá com celulite. Ai, essa atriz engordou tanto, tava tão bonita, agora tá horrorosa. Ai, emagreceu demais, tá parecendo uma esquelética. Ai, não sei o quê. E o quanto que isso bitola a cabeça da pessoa que tá escutando e lendo aqueles comentários. Então, um body shaming é importante que a gente conheça eles para entender o quanto que ele vai ter impacto na vida emocional e também comportamental alimentar do nosso paciente. Existem dois outros termos que eu gosto muito, que é o body positive e o body neutrality. Esses dois termos basicamente falam sobre movimentos atuais de tentar romper com essa escravidão que nós mulheres temos com o corpo, né? Então tudo é relacionado com o corpo, com um corpo magro, com um corpo isso, com um corpo aquilo. E aí vem uma galera para falar, cara, vamos nos libertar. A gente é escravizada até hoje e não percebe que a gente vive numa prisão do nosso corpo. Porque homem pode ser obeso, mas só basta ele ter dinheiro. Se ele for rico e obeso, ele tá ótimo. Ele vai conseguir a mulher que ele quiser. Agora, uma mulher gorda, mesmo que ela seja rica, uma mulher gorda é sempre uma mulher gorda. Não é verdade? Não é assim? Não é assim que a sociedade diz pra gente? Então isso é inaceitável. Então as mulheres já estão assim se revoltando com isso, criando movimentos de nova aceitação corporal. E o Body Positive fala muito sobre um movimento de amar o próprio corpo. Então ame-se do jeito que for. Se ame o seu corpo, seja ele qual for. O Body Neutrality, a meu ver, ele é um passo à frente do Body Positive, porque ele fala o seguinte, olha, tudo bem, ame o seu corpo, é legal, reforça a autoestima, fala com que a pessoa se ame do jeito que ela quiser, ela não precisa estar magra para se amar, ela pode se amar desde agora. Isso não é romantizar a obesidade não, tá? Não é isso. Mas a pessoa não precisa estar magra para começar a se amar, porque do jeito como as coisas são impostas, parece que a gente só vai se amar se a gente estiver magra. E aí a gente chega lá,
tá magra e fala, caramba, eu nunca me amei e eu continuo infeliz mesmo magra. Então é para entender que a gente tem que se amar a qualquer momento, a qualquer hora. Ninguém pode impedir a nossa felicidade. Então ninguém pode dizer que você só vai ser feliz se você estiver magra. A gente pode se amar a qualquer momento. Mas o Body Neutrality fala o seguinte, olha, vamos esquecer, o Body Positive é legal, mas ele continua reforçando a ideia de corpo que você ama, corpo que você tem que aceitar, mas ainda tá falando na palavra corpo. Vamos parar de falar de corpo, vamos neutralizar, vamos simplesmente tirar o foco do corpo e não reforçar mais nenhum tipo de imagem corporal. Eu acho ele sensacional e eu acho que vocês têm que trazer esses conceitos. Olha que papo bacana que vira num consultório quando você sabe esses conceitos, quando você é uma nutricionista engajada, uma nutricionista que sente, que tem sensibilidade e você traz tudo isso para o paciente de vocês no consultório. Quer melhorar a adesão de vocês no consultório? Olha isso! Então, ao invés de a gente ficar com aquelas coisas clichês que eu tenho pavor, nutricionista de sucesso, como fazer os seus pacientes... Cara, não é isso. Você tem que se tornar uma pessoa mais engajada no sentido de entender mais todas essas questões relacionadas com as mudanças da nutrição para você se tornar um profissional mais humano, tá bom? Então, eu queria que vocês entendessem, olha a diferença de dieta para Mindful Eating. Enquanto dieta fala que você tem que arrumar força de vontade para seguir o programa, força, foco e fé, se vira aí. O Mindful Eating, ele vai falar em comer com mais consciência. Enquanto a dieta fala de regras, o Mindful Eating vai falar de escutar os sinais internos. Enquanto a dieta vai ficar falando de perder peso a qualquer custo, mesmo que você fique bitolada psicologicamente, que você vomite, faça o que for, mas fique magra. O Mindfulness vai falar assim, o Mindful Eating, né? Vai falar assim pra você, calma, você vai perder peso, mas com saúde. Então leia tudo isso que eu botei nesse slide para vocês e entendam a diferença de postura que vocês deveriam ter no consultório. Então, a gente deve valorizar o ato de comer, as refeições em família, mastigar lentamente, ingerir alimentos mais frescos e resgatar o ato de cozinhar com os nossos pacientes. A gente se distanciou tanto da cozinha, a gente só come produto embalado, empacotado, não tem como ter saúde assim. Então, a gente tem que tentar resgatar um pouco disso, dessa comidinha de casa, sabe? Na vida dos nossos pacientes, mesmo que eles tenham vida corrida, dá pra gente tentar resgatar isso de uma forma realista e ao mesmo tempo humanizada. Então, existe um movimento muito legal, que é o Slow Food, que é do Carlo Petrini, que ele é um movimento de resposta ao fast food, tanto que o símbolo é um caracolzinho. Então ele fala, cara, vamos comer devagar, vamos esperar o ciclo da comida, entender de onde vem a nossa comida, valorizar o produtor, o produto, o meio ambiente, vamos comer com calma, né? Vamos respeitar todo o ciclo natural da vida. E eu acho um movimento sensacional e sempre falo isso nas minhas palestras e no meu consultório para os meus pacientes. E aí, de novo, a história que eu falei do Comfort Food, que foi um movimento, né, que se fixou principalmente nos anos 80, que é de você resgatar através da gastronomia aquela comidinha que tem um lado emocional, um lado afetivo, né? Então, a comidinha que lembra a comida da avó, a comida da mãe, a comida de um parente. É tão legal você ter no teu cardápio, no teu programa alimentar, referências, né, de comidas que te tragam essa memória afetiva alimentar. Então, por que não botar isso no programa dos pacientes? Vocês botem Comfort Food. É tão bom comer o que a gente gosta, que nos dá aquele aconchego interno, aquele aconcheguinho do coração. E aí o paciente fala, caramba, eu me senti tão ali acolhida com a comida que você botou. Falta isso. Então, queria também pincelar sobre a Ayurveda, que eu acho um outro tema muito legal de vocês criarem de ferramenta no consultório de vocês, tá? Eu estudo muito, eu aplico com os meus pacientes, que é um conhecimento, a Ayurveda fala, né, de uma vida saudável em harmonia com as leis da natureza e para a gente alcançar mais felicidade. Então, o objetivo é promover a saúde e a cura de doenças. Então, existem 3 biotipos ou doshas na Ayurveda. É claro que eu tô dando uma pincelada em tudo, né? Eu tenho aí 1000 aulas e módulos sobre cada tema desse que eu tô falando pra vocês, mas eu queria que vocês já começassem a tentar pegar essas ferramentas.
Cada paciente tem um tipo de dosha, tá vendo aí? Existem 3 doshas predominantes, Vata, Pitta e Kapha. Se você conseguir entender qual dosha do paciente de vocês, se ele é mais Vata, se ele é mais Pitta, se ele é mais Kapha, você vai direcionar até o tempero da comida dele para equilibrar esses doshas. E a Ayurveda fala muito que é muito importante ter esses 3 doshas em equilíbrio. Quando um deles desequilibra, você vai ter algum tipo de doença ou desconforto ou mal-estar. Então, usar temperos específicos, temperos indianos, mesclados, misturados, personalizados para o paciente de vocês, vai fazer com que ele tenha mais saúde e equilíbrio corporal. Então, eu acho a ferramenta da Ayurveda, o conhecimento da Ayurveda muito maravilhoso e é o que eu mais uso na minha vida pessoal também. Então, a Ayurveda e nutrição também fala de elementos como água, fogo, ar, terra e éter. Então, olha quão complexo é, o quão inteiro é a nutrição ayurvédica. Eu acho ela uma medicina milenar, assim, imbatível. Nunca vai sair de linha, nunca vai sair de moda. Ela é transmutável, ela é, nossa, pra mim, sensacional. Vocês já entenderam que eu sou fã, né? Então, nutricionistas, estudem mais sobre a Ayurveda. É transformador. E para finalizar, queria deixar uma frase que eu amo, que é do movimento Slow Food, para a gente fechar a nossa aulinha. Eu espero que vocês estejam gostando aí do meu modo de dizer, de tudo que eu gosto de passar, de tanta informação que eu quero passar em um tempozinho que eu separei, que para mim é tão curto, porque eu gosto tanto de falar e tenho tanta coisa para transmitir para vocês. Mas essa frase é uma frase que sempre me toca e eu queria que tocasse o coração de vocês também. É inútil forçar os ritmos da vida. A arte de viver consiste em aprender a dar o devido tempo às coisas. Ensinem isso para o paciente de vocês. Cada coisa no seu devido tempo. Slow food. Slow movement. Então, aqui é o meu último slide e eu queria que vocês entendessem como que eu me divulgo também. Usem essas ferramentas desse meu slide. Toda apresentação que eu faço em palestra, eu boto o meu Instagram, o meu site, os meus telefones de contato, eu atendo em São Paulo, Rio de Janeiro, BH e Brasília, e eu boto um QR Code. Hoje em dia isso é o que tem de mais moderno, gente. Se vocês pegarem o celular de vocês agora e botarem aqui em cima desse QR Code, vocês vão baixar o meu cartão de visita virtual touch. Olha isso, gente. A gente vive no século 21 e o paciente de vocês ama saber que você é uma nutricionista engajada, tecnológica, toda moderna. Eu criei um aplicativo de celular para o meu paciente baixar e conseguir visualizar o programa alimentar dele ali. Então, cara, usem da ferramenta, usem do Instagram, usem da modernidade para vocês se engajarem, estarem mais atualizados e, ao mesmo tempo, não percam a sensibilidade de escutar a intuição e o que seu coração quer dizer e o que o coração do paciente de vocês quer dizer também. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês e eu tenho ainda muito mais para poder compartilhar. Um beijo para vocês e até breve. E aí, gente, vocês gostaram? Espero que tenham gostado e se quiserem podem comentar aqui na página o que acharam. Estou abrindo esse espaço, pois sei da dificuldade de se diferenciar no mercado hoje e como é difícil engatar se não souber por onde começar. Eu também comecei cheia de inseguranças, mas se você escutar o seu coração e tiver bons profissionais ao lado para te orientar melhor, a chance de dar certo é enorme. Eu poderia muito bem tocar minha vida e seguir minha carreira, eu já ganho o suficiente, eu tenho uma vida confortável e eu encontrei meu propósito mesmo e a minha paixão para continuar atendendo, mas ao mesmo tempo eu não ficaria confortável em saber que muitas outras pessoas estão passando pelas mesmas coisas que eu passei no início, né? E não ter a oportunidade de ajudar, poder compartilhar conhecimento e ver que eu posso incentivar outras pessoas a se desenvolverem é muito gratificante. E ainda disseminar um impacto positivo na sociedade, né? Então, justamente por isso e por pedido de vocês lá no Insta, eu resolvi reunir todo o meu conhecimento em uma mentoria feita com muito amor e carinho, em um espaço onde você possa transferir eu posso transferir minha visão e minha experiência e ficar mais próximo das pessoas que querem aprender isso comigo. Criei um método com início, meio e fim, contendo passo a passo para uma nutricionista se preparar para o mercado de trabalho e aumentar as chances de ser uma profissional realizada e próspera.
A mentoria é composta por 9 módulos, disponibilizados mensalmente com partes teóricas e práticas. Todos os módulos possuem uma apostila exclusiva para auxiliar os seus estudos, materiais complementares, além de possuírem vários descontos e vantagens. Os alunos costumam ganhar também desconto em congresso, em evento, tudo com o objetivo de melhorar o networking do aluno, né? Seu engajamento profissional e seu conteúdo técnico. Então, ainda uso o Instagram da mentoria, Mentoria Luna Nutri, para postar texto técnico dos alunos e ajudarem eles a escrever textos mais atrativos para o leitor e ainda fazermos lives de treinamento. E ainda boto os nomes de quem se formou na mentoria no meu site para ajudar vocês na inserção no mercado de trabalho. Quem entrar no meu site vai conseguir acessar o nome e local de atendimento de vocês, entendeu? Lá também virará um portal onde as pessoas que entrarem terão acesso, né? Todo mundo que se formou na mentoria. Então tá bem legal. Eu vou explicar os módulos agora, tá? Então vamos lá. Módulo 1 é sobre marketing e empreendedorismo. É composto por tudo que você precisa saber para iniciar a sua carreira e aperfeiçoá-la. Nele trazemos conteúdos quanto à ética profissional, nutricionista, né? Saber mexer nas redes sociais, gerenciar custos, insights, dicas de contabilidade e organização no meio profissional. Você já vai poder começar a postar sobre seus serviços e como começar a gerenciar o seu negócio de forma didática. Nesse módulo, você ganha diversos descontos com empresas para te ajudar nesse processo, como por exemplo, com uma empresa de contabilidade para Nutris e uma para lançar o seu próprio site e curso. Tem também consultoria de imagem para você saber se posicionar melhor com o seu público, como se vestir e se manifestar também através das roupas. E ainda um seguro de vida da Prudential também tem lá. Em seguida, temos o módulo 2 de softwares, que compila os softwares usados por mim e alguns dos mais conhecidos no mercado. Muitas vezes, escolher o software que melhor se adequa ao seu trabalho será um diferencial para a praticidade do dia a dia e alcance dos resultados esperados. Nesse módulo, contamos com a participação do nutricionista Valentim Magalhães para compartilhar o passo a passo do Web Diet. Você já vai sair sabendo mexer e com direito ainda a um desconto nesse software Web Diet. O módulo 3 é sobre vegetarianismo e sustentabilidade, tema de maior importância nos dias atuais. E o objetivo desse módulo-chave, pioneiro no Brasil na versão mentoria, é capacitar o profissional para a prática de atendimento do paciente vegetariano, vegano, crudívoro e frugívoro. Eu abordo tudo isso e esse é o campo que mais cresce na nutrição. E precisamos melhorar o conteúdo técnico dos nutricionistas. Esse módulo te ajudará com toda a base para compreender os detalhes desse estilo de vida. Comer é um ato cultural, né? Emocional, político, social. Então, nesse módulo, contamos com a participação ainda da nutricionista Alessandra Luglio para agregar ainda mais com o tema de sustentabilidade, né? E o Eduardo Coraça, que ele vai falar também sobre crudivorismo e frugivorismo. No módulo 4 de nutrição comportamental e transtornos alimentares, traz particularidades de cada transtorno, assim como uma melhor conduta a ser tomada. Aqui você já vai conseguir detectar a maioria dos transtornos e saber a melhor conduta para cada caso. Compartilhe experiências vividas a partir da atuação da nutrição comportamental, conceitos, movimentos e estratégias nutricionais. Nesse módulo temos aula bônus com o psiquiatra Igor Caldato e também com uma psicóloga. Tá muito lindo, gente, mesmo. Os alunos ainda ganham desconto na Menina Viva, que é uma empresa que fornece muitos materiais complementares de nutrição comportamental e etc. E eu forneço também uma ferramenta minha de trabalho de terapia cognitivo-comportamental com foco na nutrição. Seguimos então com o módulo 5 de Ayurveda, uma medicina milenar desenvolvida na Índia. Aqui você vai saber das bases da Ayurveda para começar a aplicar nos seus pacientes. Nesse módulo também temos a participação da nutricionista e médica Priscila Antunes e da Laura Pires, com um e-book bônus que elas prepararam. Ainda nesse módulo temos uma aula mais que especial da relação de yoga com nutrição com a nutricionista e professora de yoga Lúlia. Chegamos no módulo 6 de suplementação e exames laboratoriais, onde começamos a colocar em prática, né, o conteúdo acumulado até o momento, e nesse módulo você vai conseguir avaliar os exames dos seus pacientes da forma como eu faço, além de aprender sobre o exame de DNA e de intolerância alimentar também. E nesse módulo extra tem um médico gravando comigo, que é dos médicos vegetarianos, que é o Bruno Menezes.
No módulo 7 de Anamnese e Cardápios, passamos um pente fino na atuação do nutricionista no momento da avaliação nutricional e tudo que engloba. Compartilho com vocês a minha planilha de anamnese, explicando passo a passo para como que eu uso, né, e como você realiza na consulta, para que nenhuma informação passe despercebida, pois ela será o diferencial para um programa alimentar mais cuidadoso e personalizado. A pergunta que fazemos são as bases, né, para o que vamos extrair do paciente para acertarmos na conduta nutricional. Por fim, temos o módulo 8 e o 9 de cálculo de dietas e prática clínica, que terão tudo o que você precisa aplicar de conhecimento adquirido até agora e vamos analisar programas alimentares para objetivos diferentes, como atleta, introdução alimentar, emagrecimento, ganho de massa, assim como as melhores estratégias nutricionais e escolha de alimentos para cada fase da vida. Na prática clínica, tratamos da parte de relação interpessoal. O que é necessário saber para que a conduta tomada para cada indivíduo? Muitas vezes, os detalhes do ambiente e a preocupação com o bem-estar do paciente farão toda a diferença durante a sua consulta. Agora, eu te pergunto, o que vale investir cursos caros com muita teoria, mas que não abordam o que é a vida real de um nutricionista? Quanto custa se formar numa faculdade e não estar dentro de todas as vertentes da nutrição? Ou pagar caro num software e equipamentos e não saber mexer? Já se perguntou do que adianta você ser muito competente no que faz, mas o consultório ficar sempre vazio? Para unir todas essas especialidades, e eu abordo na mentoria, você tem que fazer diversos cursos separados, que não poderia te custar menos do que 8 mil, com certeza, né? Para download a qualquer momento durante esse período todo. Será emitido um certificado para os participantes da mentoria, validando a realização de curso e as horas complementares de acordo com a quantidade de horas-aulas realizadas. Se por algum motivo você achar que a mentoria não é para você, eu ofereço, claro, uma garantia de 7 dias úteis após a inscrição. Contudo, muito do conteúdo que você vai ver, eu tenho certeza que você vai gostar. Conheça agora alguma das pessoas que fizeram a mentoria comigo. Olá, eu me chamo Tânia Bravo, eu sou nutricionista, já tenho 7 anos e agora eu sou aluna da turma 2 da mentoria da Luna. Bom, eu já queria fazer uma mentoria e aí eu vi que a Luna ia abrir uma turma agora em março. Eu não pensei 2 vezes, eu falei, é com ela que eu vou fazer, porque eu já conheço, já acompanho o trabalho da Luna já faz muito tempo e eu sei que ela é uma profissional excelente, então eu realmente entrei na mentoria com muitas expectativas. E eu posso dizer que ela já superou todas as expectativas, porque o material que ela entrega é sensacional, é muito claro, o jeito que ela dá a aula, que ela conversa com a gente, ela dá muitos caminhos, ela ajuda muito, ela realmente quer ajudar, sabe? E isso faz toda a diferença, o suporte dela é ótimo. Então, assim, eu só tenho a agradecer, é uma honra hoje eu poder falar que sou aluna da Luna. E muito obrigada, Luna, você está mudando o meu jeito de pensar e de ver nutrição, de ver o trabalho, de pensar como nutricionista. Muito obrigada. Agora que você já sabe de tudo isso e me aturou até agora, você já está preparado para clicar no botão abaixo e fazer a sua inscrição. Vamos juntos nessa caminhada para uma nutrição mais humanizada e com mais prosperidade e amor pela profissão também. Muito obrigada de coração por participar dessa aula de hoje e te vejo na mentoria. Um beijo muito grande e espero que vocês tenham gostado.